A Bíblia é confiável? A Bíblia é uma obra escrita por mais de 40 autores de diferentes continentes entre os séculos segundo zerados C e IVDC, o que nos permite observar sua importância e autoridade. Sua relevância está em seu valor como recurso divino para guiar as pessoas. A Bíblia é considerada uma fonte confiável de conhecimento sobre Deus, pois foi escrita por testemunhas diretas, como os apóstolos e os profetas. No entanto, sua aplicação deve levar em conta o contexto histórico e cultural em que foi escrita. Por exemplo, a primeira epístola a Timóteo aborda temas médicos comuns naquela época, o que nos convida a refletir sobre como aplicar seus ensinamentos hoje. Deus, como soberano, decidiu nos fornecer sua palavra de maneira clara e objetiva, embora nem sempre a compreendamos completamente. A Bíblia não é um livro exaustivo, mas um guia para caminhar na verdade. Sua confiabilidade reside no fato de ser a palavra de Deus, o que nos concede um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, ao ler a Bíblia, deve-se examinar seu conteúdo com cuidado, considerando o contexto e as traduções. A memorização e a aplicação prática são partes essenciais da fé. Embora não saibamos tudo, o que recebemos é suficiente. Compreender por que algumas pessoas não creem na Bíblia é complexo. Isso envolve experiências pessoais e fatores culturais. A perspectiva de cada indivíduo deve ser respeitada, enquanto se busca compartilhar o amor e a verdade de Cristo. Razões espirituais para a incredulidade. A Bíblia também descreve razões espirituais para a falta de crença em suas palavras. No livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo menciona que a ira de Deus se revela contra a impiedade e a injustiça, o que nos convida a refletir sobre nossas ações e suas consequências. A cegueira espiritual também desempenha um papel importante, segundo 2 Coríntios, capítulo 3. Até que nos convertamos a Cristo, podemos ter um véu sobre o coração, impedindo-nos de ver a verdade de Deus. A Bíblia, como livro fundamental, não pode ser rivalizada por outros livros sagrados. No entanto, quando outros livros são elevados acima da Bíblia, isso pode gerar dúvidas sobre sua relevância e autenticidade. Em resumo, a Bíblia é um guia inestimável para caminhar na verdade, mas sua interpretação deve ser cuidadosa e considerar o contexto histórico e cultural. A fé exige um coração aberto para receber a palavra de Deus, mesmo quando não compreendemos tudo. Transmissão escrita e evidências históricas. O processo de transmissão verbal e escrita da Bíblia tem sido um tema fundamental na história das religiões. Frequentemente, se menciona como os apóstolos e testemunhas oculares descreveram diretamente os eventos ocorridos com Jesus. Por exemplo, Pedro, em 2 Pedro 1, 16, relata a experiência de ver o sangue de Jesus. Essas narrativas não foram transmitidas apenas oralmente, mas foram escritas logo após os acontecimentos. A Bíblia também passou por processos de tradução e cópia ao longo do tempo. O Novo Testamento foi escrito em grego, aramaico e hebraico, entre outros idiomas, e existem manuscritos que testemunham sua autenticidade. Por exemplo, o fragmento de John Rylands, datado do século IV, contém partes dos Evangelhos e do Apocalipse, confirmando sua veracidade. A arqueologia desempenhou um papel crucial na validação da Bíblia. A Pedra de Roseta, descoberta em Mênfis em 196 a. C. contém um decreto do rei Ptolomeu VI, em 3 idiomas, egípcio, demótico e grego antigo. Esse texto menciona Israel como um povo histórico, demonstrando que as referências bíblicas não são invenções. Além disso, a arqueologia confirmou eventos históricos mencionados na Bíblia, como a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio no ano 50 e a inscrição de Delfos, que menciona Priscila e Áquila. Essas evidências materiais reforçaram a veracidade das narrativas bíblicas. A transmissão escrita da Bíblia também deixou um legado duradouro. Manuscritos como os do Mar Morto, descobertos em 1947, forneceram uma visão mais próxima do que ocorreu na Antiguidade. Esses textos, alguns datados entre os séculos II e IV, são idênticos às versões da Bíblia que conhecemos hoje, ratificando sua autenticidade.
A Bíblia sobreviveu ao processo de transmissão verbal e escrita e foi confirmada arqueologicamente como um registro histórico. A existência de manuscritos e textos antigos inalterados demonstra que seus relatos são autênticos e significativos para a humanidade. Evidências de historiadores sobre Jesus. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 30 e 701 d. C. Menciona Jesus. Ele não era cristão, mas como o historiador judeu descreveu como Jesus foi crucificado e como posteriormente ressuscitou. Ele detalhou os acontecimentos que ocorreram, e seus relatos datam do período entre os anos 37 e 101 d. C. Outro historiador romano, Tácito, também mencionou Jesus. Tácito afirmou ter estado presente e documentou eventos sobre Cristo. Há uma referência de Tácito que diz: Cornélio Tácito, considerado o maior historiador romano de todos os tempos, viveu entre os anos 55 e 120 e escreveu análises e histórias abrangendo o período de 14 a 96 d. C. Mas o que ele diz sobre Cristo em seus escritos? O fundador do nome foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, durante o reinado de Tibério. A ação perniciosa foi reprimida por um tempo, mas ressurgiu não apenas na Judéia, onde teve origem, mas também se espalhou pela cidade de Roma. Anais 14, página 44. Veja, a documentação histórica que nos confirma que Jesus viveu e esteve presente. Historiadores nos mostram essa realidade. O conceito do cânon. Agora, surge a questão do cânon. Você já ouviu falar do cânon do Novo Testamento? O que é o cânon? O cânon não é nada além dos livros escritos pelos apóstolos no século I. Ele consiste em todas as palavras escritas pelos apóstolos, reunidas para formar o que conhecemos como o Novo Testamento. Houve um concílio em Nicéia, no ano 325 d. C., onde esse cânon foi aprovado. No entanto, outros escritos chamados apócrifos começaram a surgir após os séculos II e III. Esses textos não foram escritos pelos apóstolos e, por isso, não foram considerados parte do cânon. No Concílio de Nicéia, esses livros apócrifos não foram incluídos na Bíblia. A Igreja Católica, mais tarde, incorporou os chamados livros deuterocanônicos, mas no cânon original, esses textos não estavam presentes. Os 4 evangelhos já estavam bem definidos no final do século II Híbrido. O fragmento muratoriano, que data do século II, lista 22 dos 27 livros do Novo Testamento, formando a base do cânon como o conhecemos hoje. A importância de conhecer a Palavra de Deus. Se alguém disser, eu não creio na Bíblia, é importante que você tenha argumentos sólidos para explicar sua confiabilidade. A Bíblia nos instrui a compreender sua verdade e a demonstrar que ela vem de Deus. Portanto, eu o encorajo a conhecer a Palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia? Não é necessário lê-la toda num único dia, mas é essencial estudá-la gradualmente. Meditar e memorizar as Escrituras ajudará você a enfrentar diversas situações. Deus nos chamou para cumprir a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Conhecer e compartilhar a Palavra de Deus é essencial para a nossa fé.